Quais os nomes das amarras que te prendem? Dos lugares que te limitam? Quantas vezes você já trocou conforto por adaptação? A paz de ser você mesma e de seguir as suas regras pela performance exaustiva de caber no molde do outro. Coragem, mulher! A revolução feminina é encontrar o conforto em si. No programa de hoje, a gente conversa com ela, que vocês conhecem como Lela Brandão, empresária, gostosa e chorona. Mas aqui, vocês vão conhecer muito mais do que uma capricorniana nata, mas como uma mulher que descobriu que o prazer e o conforto são sim revolucionários. Esse programa começou muito em função de uma crise minha, que é isso, uma crise existencial. Sei que você também já viveu crises, mas eu vejo você, eu te acompanho há muito tempo, né? E eu vejo você muito como alguém que resolveu crises e que encontrou uma forma de comunicar a resolução das crises, né? Até o seu podcast e tudo, você fala de coisas muito íntimas, de coisas que te expõem muito, sem te expor. Porque você fala de uma forma tão leve, né, assim. E eu acho que essa comunicação, eu demorei para acessar isso em mim e para conseguir olhar para as pessoas e ver a importância disso. E aí eu queria muito falar com você nessa temporada. Essa temporada é muito sobre o prazer, é sobre encontrar alegria e grandeza em quem se é. É sobre não precisar vestir as armas e estar sempre numa posição de luta, de denúncia. E eu queria saber de você isso, assim, como é que é a sua relação com o prazer? Com isso que é leve, com isso que não é batalha. Como que é? Manu, é muito engraçado, porque essa pergunta, a gente fala de prazer, mas você sabe o que eu vou dizer agora. É um longo percurso de muito trabalho, muita dor, muitas sessões de análise, muitas conversas até você chegar em um lugar que você consegue ficar em paz. Pelo menos na minha experiência foi assim. É muito difícil quando você tem um trabalho na internet, ou em uma plataforma qualquer, que fale sobre questões que são tão caras para você mesmo, tipo assim, questões sociais, no nosso caso, questões de gênero, pautas sociais, etc. Porque essas pautas, elas trazem revolta. E aí, a gente se dói de ver as pessoas passando por coisas, às vezes, sem reparar, ou se submetendo a coisas sem, sabe, por uma inércia, ou ver pessoas sacaneando outras, geralmente homens. E aí a gente quer lutar, a gente quer falar, gente, não sei o quê. E o perigoso da internet, eu estava falando isso com uma amiga no sábado, é que essa postura bélica, tipo, essa postura de tipo, não, de não sei o quê, de brigar, é a que mais repercute. Então, você junta o útil o inútil ao desagradável, sabe? Tipo assim, você fala das questões que são importantes de uma forma bélica, de uma forma doída, de uma forma que é doída para quem escuta, mas é mais doída para quem, sabe, tá vivendo essa parada de digerir as informações e transmitir dessa forma mais agressiva. E aí isso repercute muito bem, e aí o nosso ego fica, meu Deus, eu achei aqui a minha forma de comunicação e tá todo mundo também despertando a raiva, despertando todo mundo, não sei o quê. E você entra num ciclo que é muito difícil de sair. Porque quem vai mexer em um time que tá dando certo? Sim. Só que aí você começa, no meu caso, desenvolver problemas gástricos, você começa a ter burnout, você começa a não querer ter trauma do seu próprio trabalho. Eu passei anos odiando fazendo o que eu faço, odiando fazer o que eu fazia. Hoje em dia eu faço uma coisa completamente diferente. E aí no ano passado, assim, isso é um processo de muitos anos, mas no ano passado foi um ano que eu fiz isso conscientemente, de falar assim, eu preciso ser feliz no meu dia a dia. Se eu não for feliz no meu dia a dia, eu não vou conseguir sustentar qualquer que seja o meu trabalho. E se eu acho que o meu trabalho tem alguma importância, a mensagem que eu carrego, o meu propósito, etc., tem alguma importância, eu preciso que isso seja sustentável, porque senão eu vou parar aqui. Eu vou largar. E eu pensei em largar muitas vezes. Você já pensou em largar? O que eu tô ouvindo você falar, você é capricorniana, eu também. E eu acho que tem uma coisa do nosso signo mesmo, que é colocar a gente nesse lugar de trabalho. E aí a gente fica tendo que encontrar sentido no trabalho, porque o trabalho é com estrutura. E aí você tá falando, né, assim, você começou a falar sobre você e aí você chega no trabalho, assim. É sobre o trabalho. É muito misturado. Como que se mistura, né, muito assim. misturado. Isso pra você hoje consegue ter essa separação? Embora você aí tenha botado o trabalho no meio? Então, eu consegui, na verdade, assim, não ter uma separação. Eu consigo em alguns momentos, assim, por exemplo, o que eu faço é todo sábado eu fico offline há muitos anos. Isso pra mim é inegociável.
Então, eu consigo, nesse momento, voltar pra mim. Bem Marina Sena, né? Eu voltei pra mim. Porque no sábado, eu consigo... Por exemplo, tem alguma questão na internet, algo que tá rolando que te desestrutura. No sábado, eu vejo que isso não tem dimensão nenhuma na minha vida real. Que tem outras coisas, tem várias outras coisas que não existem no online que me impactam de uma forma muito mais estrutural do que as coisas, sabe? Mas hoje eu consigo ter alguns momentos de separação, não consigo separar totalmente, porque o meu trabalho também tem a ver com o meu rosto, com a minha imagem, com a minha mensagem, com o meu nome, tudo isso. Da minha marca tem o meu nome, então é muito difícil de se desatrelar e desligar. Mas eu consegui, exatamente no ano passado, quando eu falei preciso que isso seja agradável pra mim, eu consegui criar uma dinâmica que isso fosse prazeroso pra mim. E isso foi essencial pro meu trabalho ter sucesso nos meus parâmetros, porque cada um tem seus parâmetros de sucesso. E que eu me sentisse bem na minha rotina e que eu conseguisse levar isso de uma forma que não é tipo, puta que pariu, eu vou ter que trabalhar. Mas você acha que isso teve a ver também com você fazer uma virada dessa coisa das mensagens, o bélico, o luta, e você ir para um outro lugar que comunica outra coisa? Com certeza. E isso eu vou falar de uma forma muito palpável. Antes, é a mesma mensagem que eu falo, só que eu falo em outro formato hoje. Então, antes, o que eu fazia? Putz, eu preciso comunicar a divisão sexual do trabalho. Quero falar sobre isso. Li um texto aqui que me interessou pra caramba. Eu acho que muita gente vai se beneficiar dessa mensagem. Preciso traduzir na minha linguagem. Aí eu sentava e fazia um roteiro de um vídeo que precisava ter 1 minuto. Como é que eu vou falar da divisão sexual do trabalho em 1 minuto? Eu preciso falar de forma bélica, porque eu preciso que isso chame atenção. Eu não vou falar, tipo, de um jeito mais agradável, de um jeito mais palpável, de um jeito mais até didático. Eu vou falar de uma forma que eu mostre, tipo assim, isso tá errado, isso precisa ser mudado, e aí para as pessoas despertarem. Só que aí quando eu pego essa mesma mensagem e transformo num podcast de 40 minutos, que é o caso do que eu faço hoje no Gostosos Também Choram, eu consigo fazer isso de uma forma muito mais leve. Numa conversa, numa coisa engraçada às vezes até, sabe? Uma coisa leve, uma coisa que eu dou exemplos da minha vida real, exemplos de amigas, chamo pessoas para comentar sobre, e as pessoas... E também uma outra parada que mudou muito quando eu transformei esse formato, foi que eu sinto que as pessoas me veem muito mais como humana. Como uma pessoa. Como uma pessoa. Porque antes vou julgar seu vídeo aqui de 1 minuto. Se eu gostar, eu vou compartilhar e você é a fada sensata. Se eu não gostar, eu vou comentar que você é a desgraça e lixo humano, como diz a Camila Frende, lixo humano. E no podcast não, como elas têm esse hábito de passar 40 minutos comigo, semanais, até 1 hora semanal, elas já me conhecem em uma outra, sabe, tipo, sabe, venho gaguejando, venho dando minha pausa, venho dando risada, veio o episódio de hoje que você subiu sem edição. Exato, subi sem edição, pelo amor de misericórdia divina. E aí, mesmo que elas discordem do que eu tô falando, elas não vão se apresentar de maneira bélica. Tipo, nossa, não sei, só teve um homem que fez isso na história do podcast. O podcast já vai fazer 1 ano. Quando elas discordam, elas vêm conversar. Elas vêm, tipo, eu entendi seu ponto de vista, mas eu não concordo muito. Da minha perspectiva, de tal pessoa, eu vejo dessa forma. E a conversa é muito... Então, assim, isso pra mim, assim, eu agradeço todos os dias a Lela que decidiu fazer essa transição. Foi muito difícil, porque foram tempos que eu me duvidei muito. Tava começando um projeto novo, assim como você no programa. Mas... Hoje em dia eu tenho muito mais prazer no meu trabalho, muito mais e muito menos medo. Porque o medo, quando você está expondo seu trabalho na internet, não sei como é que você sente isso. Se você consegue se desapegar assim da opinião da galera que te segue, mas pra mim é muito, tipo, eu consigo fazer essa distinção de as pessoas não me conhecem integralmente. Mas me machuca, sabe? Tipo, porque eu realmente, como capricorniana, eu dou tudo de mim, tudo que eu faço relacionado ao trabalho. Então... Pra mim tem sido muito bem. Você consegue se dissociar? Isso que você tá falando é muito, tipo assim, o ponto que eu tô hoje e que, assim, que tem me salvado. Que, assim, de novo, você voltou pro negócio do trabalho, né? Assim, cara, a gente ser capricorniana é uma merda. Eu queria ter outro signo, eu amo meu signo, é o melhor de todos. Porque, assim, eu acho que, como que eu vejo, né? Qual foi a travessia que eu fiz? Eu vivi uma vida bem burocraticamente, tipo assim, vou fazer faculdade, eu nunca estive vinculada a prazer. Prazer não era uma coisa estava posta para mim, por conta de vários motivos, assim, porque a minha família, vem da minha família. Minha família não tem essa relação com prazer. Minha família é isso, eles trabalham, eles chegam em casa, vêm televisão e trabalham de novo, sabe? É uma lógica assim. Então eu segui assim. E aí eu fui vivendo. E o pior é quando a coisa vai acontecendo, né? Porque aí vai acontecendo, você vai dizer, arrasei. E aí eu vivi a minha relação abusiva. E eu vivi e saí dela
E aí, quando eu saí, eu entendi o sistema. Aí você entende assim, eu entendi que então o mundo é projetado para mulheres serem violentadas e homens saírem bem. E aí aquilo me deu um lugar no mundo. Porque é como se eu tivesse aberto os olhos, assim. Entendi. E aí eu comecei a colocar aquilo no meu trabalho também. Entender assim, gente, eu tô falando aqui só de psicanálise, de psicologia. Porra, ninguém se importa com o que é a constituição do sujeito. E o sujeito hoje? E a dor das pessoas hoje? E eu comecei a falar sobre isso. E isso vem de uma forma, vem com revolta. Quando você descobre o mundo, isso vem com revolta. E como você falou, isso engaja, porque as pessoas também precisam de alguém que diga. E aquilo alimenta elas, enfim. E aí eu fui vivendo uma vida que meu trabalho era voltado para isso. Então, era isso, meu trabalho era assim, gente, precisamos falar sobre isso, precisamos mudar sobre... É isso, era uma coisa de pautas assim. E aí chegou um momento que eu falei assim, gente, em um dia eu tenho, tipo Luana Piovani, gente, eu quero postar minha foto de biquíni, eu tenho. E aí chegou, eu falei assim, realmente eu preciso falar sobre isso tudo. Aí começou a me dar ansiedade de assim, quantas coisas eu precisava falar, que eram coisas urgentes, tudo era urgente. Mas aquilo me deu um lugar no mundo. Eu não era triste fazendo aquilo. Mas aquilo começou a me exaurir. E aí eu entendi que nunca era sobre mim. Não era o que eu gostava, o que eu fazia. Sabe essa coisa assim? Qual o seu hobby? Nenhum. O que você gosta? Nenhum. Qual o seu sonho? Nenhum. Tipo assim, eu não tinha. Porque eu achava isso tudo muito idiota. Diante da grandeza das coisas. Demais diante do seu propósito. Exato. Tipo assim, porra, uma viagem. Porra, qual um grande filme? Nenhum. O filme que muda o Brasil. Era uma coisa assim. Uhum. E aí, quando agora recentemente, que eu entendi assim, eu preciso querer, eu fiz uma consultoria financeira agora, porque eu sei fazer dinheiro, mas não sei cuidar do meu dinheiro. Aí a mulher falou assim, faz uma lista aí de coisas que você pretende financeiramente. Aí eu falei, aposentar. Na lista lá, aposentar. Não tinha, ela falou, você não quer viajar, comprar um negócio? Eu falei, não, isso não é um objetivo. Aí quando eu fui vendo a minha pobreza, assim, aí eu entendi, o que me dá prazer? Isso virou a minha cabeça de uma tal forma que eu entendi assim, não era o meu trabalho, não era o que eu fazia, era quem eu era. Uhum. Quem eu sou, o que eu gosto. E aí eu entendi que isso me protegia. E aí eu fiquei com muita raiva, porque eu falei assim, porra, se eu soubesse isso, eu não tinha nem entrado na relação abusiva, não precisava ter saído dela tão beligerante. Eu poderia ter vivido uma vida que é isso assim, aqui não tá me fazendo bem não, tchau, tá? Indo embora. Não, você não vai falar assim comigo, dá licença que eu vou embora. Ao invés de, você tá falando assim comigo porque você é um machista, porque a sociedade... Eu tô gastando tempo. E então, o outro não tá nem aí. O outro não tá nem aí, porque a vida foi feita pra ele se manter naquele lugar. Uhum. Então, tô dando essa volta pra isso, assim. Como que você resguardou o que você é fora do seu trabalho? O que é esse campo fora do trabalho? Eu tenho muito essa dificuldade. Inclusive, hoje de manhã eu tava tendo uma conversa sobre isso, aí estavam falando sobre o terceiro lugar, que é um conceito aí que está sendo estudado agora, que tem o trabalho, a casa, e qual é o seu terceiro lugar, sabe? Tipo assim, onde você pode transcender esses dois ambientes. Gente, não tem terceiro lugar, pra mim não existe isso. Pra mim, minha casa e meu trabalho, é isso. Então eu tô ainda nessa busca e é muito difícil, ainda mais quando você ama o seu trabalho, você ama o que você faz, é muito difícil de você colocar uma outra lente e falar, agora deixa eu ver o que eu gosto de fazer, deixa eu ver. Mas, nesse sentido que você estava falando, de 2 anos pra cá eu comecei a gastar meu dinheiro pela primeira vez. Porque antes também eu trabalhava e vai fazer o quê? Não sei, vou me aposentar, tô guardando pra me aposentar, tô guardando pra comprar um rancho quando eu tiver 50 anos, sei lá. E aí de repente, e se eu viajar? E se eu comemorar meu aniversário num lugar legal? E se eu de repente não sei o quê? E aí eu comecei a investir nessas experiências que assim, é isso, é fútil demais. Tipo assim, não, mas isso é muito fútil demais. Igual pintar a unha. Eu passei 10 anos sem pintar a unha. Porque eu achava fútil demais. Eu não vou gastar meu dinheiro, meu tempo com um negócio que daqui a uma semana vai sair. E aí, no ano passado, eu redescobri pintar a unha. Parecia que eu tinha descoberto um novo mundo. Que eu entrei lá, tinha unha de gel, unha de não sei o que, alongamento. Fiquei maravilhada. E desde então, nunca mais parei de pintar a unha. Então, eu tô nesse momento, assim, durante a pandemia eu passei por uma relação muito difícil com o meu trabalho. Muito difícil com o meu trabalho e com outras questões pessoais que meio que se atropelaram, assim. Foi um momento muito difícil, estava no meu retorno de Saturno, não sei se você... Passei, foi da minha crise. Não, foi dos 30 anos. Dos 30 anos, exato. A minha antecipou um pouco. E aí passei por coisas muito difíceis, foi um período muito, assim, lamentável, assim. Eu agradeço por ela ter sobrevivido. Eu lembro que eu fiz um post assim, Lela...
do futuro. Estou passando por isso por você. Eu amo você, espero que você esteja feliz, mas aqui tá uma merda, eu estou sobrevivendo só por você. Porque eu sabia que eu ia ter que atravessar esse período que tava muito difícil. E agora, no ano passado, eu comecei a desapegar um pouco dessa ideia de conteúdo o tempo inteiro descartável e produzir, não sei o que, e tudo é pelo trabalho. Comecei a ter um pouco mais de tempo livre, comecei a otimizar também. trabalho com muitas equipes. Então comecei a identificar, assim, a gente tá falando de trabalho de novo. mas vou chegar no ponto, calma. Comecei a identificar, assim, cara, a gente tá enchendo linguiça aqui, botando reunião toda hora. Vamos reorganizar, vamos botar uma reunião por semana? E aí o resto a gente transforma em relatório, o resto a gente bate aqui por esse grupo, a gente bate por e-mail. Comecei a otimizar para todo mundo ganhar mais tempo. E aí, de repente, no ano passado, eu me vi com tempo livre na minha rotina. E aí você fez o quê? E aí eu falei, eu vou fazer o quê? Vou adiantar o que tem para amanhã. Aí eu falei, gente, mas aí nunca vai acabar, eu nunca vou ter tempo livre. Aí comecei a ter esse processo, falei, gente, não vou fazer nada, eu vou para academia. Aí fui pra academia, aí comecei a fazer exercício, aí comecei a fazer pilates. Você faz pilates, você faz várias coisas. Aí comecei a fazer exercício, aí comecei a conhecer a vizinhança, que eu me mudei no ano passado, nem me permitia, assim, andar pela vizinhança, sempre que eu tenho cachorro, deveria andar com ele o tempo inteiro. Cozinhar de novo, uma coisa que eu amo fazer, e aí que foi o nó, assim, que eu peguei o negócio e dei um nó, que foi... Tenho gastrite, tava com gastrite. No ano passado eu desenvolvi esses problemas, estou tratando até agora. Comecei a identificar de onde vem isso. Ah, beleza, tem um negócio físico? Tem, mas tem um negócio emocional, porque eu vejo que nessa situação eu não tinha comido nada esquisito e fiquei com gastrite. Nessa situação, passei mal, fui para o hospital. O que está acontecendo? Comecei a perceber que tinha um fator emocional, de coisas que eu não falava. De engolindo. Como que eu dou vazão a isso? Fiquei com isso na cabeça. Como que eu vou dar vazão a isso? Aí, de repente, o que eu amo fazer? Tava com tempo livre. Sentei na minha cama. O que eu amo fazer? Eu amo cantar. Mas eu sei cantar? Não sei. Ah, você começou a aula de canto também agora? Aí eu comecei a aula de canto. Porque aí eu sinto que eu tô dando vazão. Melhora muito minha gastrite. Porque eu sinto fisicamente que tô botando algo pra fora ali, sabe? E eu amo. É uma coisa que eu nunca fiz na vida. Tipo assim, nunca cantei, nunca fiz aula de canto. Mas é um momento da minha rotina que eu paro e eu fico cantando. Pra quê? Eu vou ser cantora? Não. Eu vou fazer o quê com essa habilidade? Nada, vou me divertir. E aí é muito difícil fazer as pazes com isso. Porque você faz um negócio que não é produtivo. É, que você parece que é inútil, né? E aí há um ímpeto, você tem esse ímpeto, eu tenho isso às vezes, de pegar uma coisa que eu tô gostando, e aí eu penso assim, como que isso pode ser útil? Como daqui extrair uma mensagem? Monetizar. Ou uma mensagem. Às vezes você tava vendo um filme. Ai, nossa, isso é muito irritante. Assim, nossa, fiz uma conclusão aqui, 5 anos de análise. Pega as notas, preciso compartilhar. Aí, gente, peraí, eu só queria ver um filme, depois sair pra jantar, transar loucamente e seguir a vida. Pô, aquilo começou a interromper. E hoje, trabalhando, né, com influência, também, assim, às vezes eu tô viajando, eu viajei agora pro aniversário da minha irmã. Eu viajei, tava assim, de frente pra praia, assim, e era assim, eu fiz um look muito bonito, deixa eu postar esse look. Sim, talvez ali eu não precisava nem ter feito look nenhum. Eu fui com o mesmo pijama e fiquei, sabe? Tem uma coisa assim que é meio irresistível. Que eu acho que é do mundo mesmo, né? Do capitalismo. Eu acho muito difícil ainda quando você trabalha com comunicação, não só com influência, com comunicação. É muito difícil você desligar o cérebro e falar, não, mas isso aqui eu vou só ver esse filme, eu não vou anotar nada. Porque a nossa criatividade vem das nossas referências. Sim. Você está captando referências quando você está trabalhando e quando você não está trabalhando. E isso é o que faz o ser humano criativo, de alguma forma. Então é muito difícil de você ter essa divisão. Eu, particularmente, não consigo. Mas o que eu tento fazer por exemplo, eu trabalho com meu parceiro. Como é que é? Porque vocês têm um funcionamento afetivo muito legal. Se do quarto separado. Sim. As pessoas falam, não leva trabalho para casa. Impossível. Porque assim, o Vitor tem 500 mil reuniões com 500 mil empresas, marcas, etc. Eu tenho outras 500 mil reuniões, a gente não marca. Tipo, raramente a gente marca uma reunião entre eu e ele pra bater as coisas. A gente chega em casa, conta do dia, eu preciso bater isso aqui com você, não sei o quê. Então tem esse momento assim, meio de transição antes do descanso. Mas o que a gente faz se a gente tá no momento assim, a gente tá aqui relaxando. Aí eu falo, ixi, você pagou a conta do não sei o quê? Aí ele fala, não quero falar de trabalho. Aí não quer falar de trabalho, então não vai falar de trabalho. Então a gente se respeita muito nesse ponto. Porque eu acho muito difícil, eu não sei, eu não conheço nenhum casal que trabalha junto que consegue, chegou em casa,
Não se fala mais nisso, não acho existe. muito difícil. Mas a gente tem essa dinâmica de se alguém dá essa sinalização de tipo, não quero falar de trabalho, não vai falar de trabalho, tá no momento de descanso e é isso. Mas como que é pra você viver, enquanto capricorniano, viver a relação? Porque assim, como que foi pra mim? Eu tô perguntando isso a partir de mim. Porque pra mim, e eu acho que tem muito a ver com o que eu estava falando da coisa do bélico e tal, eu via a relação amorosa muito como assim, tamo legal. Mas tipo assim, você não muda nada da minha vida. Uhum. Você, a minha vida é minha vida, você é meio meio escroto, né, falar isso. Mas eu via como assim, você é aqui nesse momento. Eu nunca achei que relação ia durar pra sempre. Pra mim era sempre assim, legal, você tá aqui. E com isso eu não conseguia enxergar intimidade. Eu não conseguia viver intimidade. E eu acho que isso tem muito a ver com as referências que a gente tem. De que assim, eu olhava a coisa do Felizes para Sempre e achava aquilo ridículo. Ou eu olhava coisas super violentas, sabe? O homem que bate na mulher. E aquilo não era da minha relação. Então pra mim a relação era isso aí. Uma relação é essa coisa meio qualquer coisa. Quando a gente vive pensando em trabalho, eu sinto que a gente se endurece para viver certas levezas. E a relação é isso, né? Assim, é esse lugar que é isso. Uma relação não vai fazer você ter mais dinheiro, uma relação não vai te plataformizar, a não ser que você seja um alpinista social, não vai te plataformizar para outro lugar. Os ganhos são outros. Sim. Que assim, eu só fui acessar isso agora, na minha crise dos 34 para os 35. E eu queria saber de vocês, assim, como que é? Você tá com o Vitor há 7 anos, você falou. Vai fazer 8. É muito tempo. Assim, eu não me vejo tanto tempo com alguém. Como que é isso, assim? Preservar, para você sempre foi claro na sua relação isso, esses espaços de vulnerabilidade, de intimidade? Ou você tinha um funcionamento tipo eu, assim, que é assim, legal, estamos aí, mas minha vida tá acontecendo? Então, é interessante, porque eu acredito que o Vitor foi meu primeiro relacionamento legal. Saudável, Só que eu só descobri isso depois que eu comecei a me relacionar com ele, olhando em perspectiva para os outros. Por quê? Eu nunca pude ser bélica dentro de nenhum relacionamento. Nenhum, nem familiar, nem nunca. Nunca pude extravasar essa raiva e tal. E aí com o Vitor, eu vi assim, tipo, um dia eu perdi um pouco o controle numa briga, nada aconteceu. Ele veio vamos conversar, não sei o que, e vinha ter esse retorno. E aí nessa segurança de que eu poderia, e aí tô usando esse exemplo da raiva, mas aí a gente, tipo assim, falando de tudo, que eu poderia mostrar realmente quem eu sou dentro do relacionamento, e isso não ia fazer com que ele me abandonasse, ou que acontecesse alguma coisa ou que ele te punisse. Exato, alguma punição, alguma coisa assim, que eu fui criando uma segurança pra me permitir ser vulnerável. Só que aí eu entrei nesse mesmo lugar de, não, mas eu preciso ser independente, porque eu já aprendi que feliz para sempre não existe, e mulher que depende de homem também não pode, então, tipo assim, como que eu vou fazer? E aí eu fiquei muito com isso, esse dilema, e muito protegendo lugares meus, assim, que eu não me deixava vulnerável, porque eu ficava assim, não, mas aqui sou eu preciso ter isso que é meu, que ele não pode acessar. E aí li o livro da Bell Hooks, o famoso Tudo Sobre o Amor, que no último capítulo ela fala sobre independência. E como é quase impossível você traçar um relacionamento a longo prazo com uma pessoa que você quer construir coisas, fazer planos, etc. E aí não estamos falando de família, estamos falando de repente de comprar um rancho, de adotar um cachorro, de viajar para tal lugar. Porque às vezes não sei se você vai entender, às vezes você está num relacionamento e aí você quer viajar, vamos viajar para Paris daqui a 8 meses. E nem sei se eu vou estar com você daqui a 8 meses, não vou investir esse dinheiro. Você quer fazer esse tipo de plano, mas assim, não tem como você traçar essa estrutura para alguma coisa que você quer que seja, como é que é essa palavra? Longínqua? Longínqua, duradoura. Duradoura, se você não tem alguma dependência, você depende da pessoa de uma certa forma. E aí eu li esse capítulo da Bel, que ela fala que é impossível você ser 100% independente dentro de um relacionamento, mesmo que ele seja saudável. E aí ela fala de uma codependência saudável dentro do relacionamento e começa a dar exemplos, né, do que é essa codependência saudável. Só assim você consegue abrir espaço para vulnerabilidade e só assim você consegue ter esses pontos de contato na vulnerabilidade, que é a intimidade. Para mim, eu entendi o que era a intimidade ali. Que eu falei, intimidade não é você ficar pelado na cama com outra pessoa, também pode ser. Mas assim, tem lugares meus que, tipo assim, eu não deixava ninguém acessar nunca, porque eu achava que se alguém acessasse, ia deixar de ser eu, ia deixar de ser meu, ou que eu ia ser abandonado, que ia ser um espelho muito duro, não sei o quê. E aí, de repente, isso, depois que eu li esse capítulo, assim, da Bel, que mudou muito a minha forma de me relacionar como um todo,
eu comecei a ficar muito mais em paz, assim, na minha relação. Então, eu vejo que esses lugares de prazer estão muito nesses momentos, assim, da vulnerabilidade, de ser idiota mesmo, de ser besta, sabe? Tipo, de dar risada junto, de fazer vozinha, quando quer fazer vozinha, e ver coisa besta na TV, e essas coisas que não são produtivas, não vão te levar a nenhum lugar, mas no final é isso que a relação tem, né? Tipo, é a segurança de você poder ser quem você é e o prazer. Porque essas coisas te expõem mesmo, assim, a quem você é. Pra mim, eu entendi muito isso, assim, eu comecei a namorar o meu atual namorado. E aí, um dia teve uma cena que eu tive um problema na minha prótese e eu precisava fazer um exame pra saber se tinha rompido ou não. E aí ele falou assim, eu vou com você. E eu falei assim, você é médico? Você é motorista? Então você não tem nada a ver você comigo. O que tem a ver o cara comigo? Tipo, ele vai fazer o exame? Pra mim era uma coisa muito... Eu não entendia que... Realmente eu não precisava dele pra ir, mas que ir era um gesto de carinho. E aí, na sessão, né, eu levei vários choques de realidade, tipo assim, isso é afeto. Tipo assim, afeto não é, ai, te amo. É isso, essa parceria. Eu tinha me constituído muito forte, muito bélica. Eu tinha me constituído muito assim, resistente na vida. E eu entendi que na relação eu precisava ser assim também. Porque se tirasse aquilo, não tinha nada. Sabe, aquilo se confundiu a mim. E aí, quando eu entendi que eu podia ser, na relação, boba, infantil, idiota, vulnerável, aquilo se abriu um novo campo. Se abriu um novo campo para a vida também. Para a vida e para a minha relação com o meu trabalho, que é assim, eu trabalho, é legal, eu passo mensagens, eu falo coisas, mas eu também sou boba, eu também, às vezes, não sei o que eu tô fazendo. E isso se abriu, assim. Como que você entende? Porque eu acho que você também vive isso na sua vida, né? Em tudo. Essa coisa que isso que é o que não serve para nada, isso que é o que é tido como improdutivo, como inútil, mas que é o que nós somos, assim, é o que nos salva, o que nos aterra. Como que é essa experiência para você? É engraçado que, tipo, quando você faz essa descoberta, te dá uma nova perspectiva de quem... Nossa, eu também... Quem sou eu? Isso. Porque eu achava que eu era isso, mas agora eu sou isso também, e eu também sou isso. E te abre muitas... Até, pra mim, pelo menos, me traz uma leveza de, às vezes, eu tô no trabalho, e aí eu fico, nossa, mano, como é sério. E aí eu penso, nossa, mas não é tão sério. Tipo assim, a vida não é tão séria. Tem outras coisas na vida que não são tão sérias. E isso é só uma parte. Tipo, tem outras coisas que eu posso achar leveza em outro lugar, como eu posso achar seriedade aqui e fazer esse equilíbrio. Mas, por exemplo, um exemplo de como eu consigo aliar essa parada que não é super resolvida dentro de mim. Estou trabalhando muito ainda nisso, assim, de me levar menos a sério, de ter essa coisa mais infantil e improdutiva dentro da rotina. Mas eu vejo muito isso até no podcast, por exemplo, porque o formato do podcast me dá espaço para eu falar coisas que os outros formatos não dão. Antes eu falaria assim, não vou entrar nesse assunto porque vai desviar. Hoje em dia eu falo, não, deixa eu entrar nesse assunto. E aí isso conecta muito mais as pessoas a mim, muito mais. Tipo assim, beleza, que o tema que estrutura os episódios pode ter uma densidade diferente e tal, beleza. Mas as pessoas se pegam nessas pequenas coisas que você, sei lá, você errou uma palavra, outro dia mesmo, eu falo muita palavra literalmente. Eu vi que o povo pegou nisso, que você não sabia o significado. Eu recebi um e-mail falando que o tema era assim, uso indevido da palavra literalmente. Oi, Lela, você usa muito a palavra literalmente e geralmente é da forma errada, adoro seu podcast, beijo. Um negócio assim. E aí eu falei isso no podcast, não era coisa que eu precisava, mas eu tava no meio de um raciocínio e aí eu falei a palavra literalmente, eu falei, ai gente, deixa eu contar um negócio, eu recebi um e-mail outro dia, que foi isso, eu dei muita risada e tal. Voltando ao assunto, e hoje as pessoas comentam nas minhas fotos todas, Lela, você tá literalmente maravilhosa, Lela, literalmente não sei o que, isso é literalmente você. Então é sobre essas coisas que você não precisa se levar tão a sério, geralmente é nesse lugar que você conecta com as pessoas. Pelo menos eu sinto isso. Isso, totalmente. Isso foi uma coisa que eu aprendi também. Eu não entendia, porque eu achava que tudo precisava chegar em algum lugar. Que era assim, eu tô conversando aqui com você para eu aprender um negócio ou para eu ensinar um negócio. Depois daquilo ali, acabou. Eu não entendia o valor, a não ser com os meus amigos íntimos, né? O valor do não fazer nada, o valor do rimos muito. E acabou aí, tipo assim. Exatamente. O que vocês falaram, né? Vocês falaram o quê? Nada. Nem sei o que nós falamos. Isso é muito valioso, né? Assim, porque eu acho que talvez pessoas que não são capricornianas não vão entender isso que a gente está falando, porque talvez para as outras pessoas seja simples esse lugar do isso não é para nada.
Isso aqui eu tô fazendo, isso aqui não é pra nada. E que abre pra muitas coisas, né? Que é um ponto. Você do seu trabalho, por exemplo, você também só falou do negócio do podcast. Mas você tem a marca de roupa. Por que você acha que na sua fala aí você não colocou a marca como a coisa do trabalho, da mensagem, por quê? Eu acho que é porque a marca sempre teve um lugar muito definido na minha vida. Minha equipe é CLT, então é das 8 às 5. Eu faço a criação e direciono o marketing. No outro trabalho, que é comunicadora, é tudo. Então é esse que me devora. O outro eu consigo, sabe, compartimentar. Eu acho que assim, eu tive um período difícil, mas é uma outra história. Que eu tive um período difícil de começar uma marca que já era de sucesso. Então, tipo assim, eu comecei a marca, ela já deu sold out. E aí eu já tive que... E aí a gente teve que fazer equipe, que era eu e o Vitor. E aí, de repente, a gente precisa de equipe. E aí, de repente, a gente precisa ser líder de uma equipe. Gente, tava na pandemia na minha casa, embalando caixa. Tipo assim, sabe? E aí, esse processo foi muito difícil de me entender como líder de um projeto e me autorizar a ser líder desse projeto e entender como que ia ser essa liderança e como que eu ia fazer, né, gerir essa equipe, como que eu ia fazer isso. Isso foi um trabalho do caramba, assim, de 2021 para 2022, minhas sessões de análise foram todas sobre isso. E hoje eu tô num lugar muito legal, assim, de fluxo com a minha equipe, principalmente também por essa parada da gente ter reduzido muito essa coisa das reuniões e tal. Então, a gente, cada um faz seu trabalho no seu tempo e a gente se encontra quando precisa se encontrar e tal. Então, isso está um pouco mais resolvido. E tem outra perspectiva que na marca eu tenho uma equipe. No meu trabalho como comunicadora, eu tenho equipe, mas não é uma equipe que está lá todo dia comigo. Eu tenho a editora do podcast, que edita o podcast, eu tenho... sei lá, comercial, eu tenho isso e aquilo, mas não são pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho que eu junto comigo, tudo parte de mim. Então, isso pra mim é muito mais difícil, assim, psiquicamente, sabe? É porque eu acho que a marca tem uma coisa que eu acho que é muito legal também, que eu acho que daria também um outro episódio a gente falando disso, que é essa relação com a moda. A gente estava falando aqui, né? Porque a sua marca, ela nasce dessa coisa do conforto, né? Que eu acho que é muito uma coisa que você trabalha, do seu lema, e o conforto tem a ver com uma coisa corporal, que tem a ver com os seus processos, de tudo que você viveu. E aí a marca vem com esse propósito. Mas eu tô sentindo, do lado de cá, um sentimento que, e aí pode ser total uma projeção, que você tá pensando o conforto para além do corpo. Sim. Mas o conforto como uma posição no mundo. Sim. E isso é uma coisa que muito me interessa da gente falar aqui, porque eu fui também entrando na moda de uma forma que foi, eu sempre gostei, mas pra mim era uma coisa assim, isso não muda o Brasil, assim, isso aí, o que muda? Existe, tanto faz. E depois passou a ser um lugar de reconexão com o meu corpo e passou a ser uma forma de expressão, assim, quem eu quero ser hoje, como eu quero ser lida hoje, que não tinha a ver com o outro. Não tinha a ver com assim, como que eu tenho que me vestir para me adequar. Era assim, para eu me divertir, que é muito a minha relação com a beleza, com maquiagem. É isso, como que eu me divirto aqui? E eu acho que a sua marca, ela nasce disso. E aí eu queria entender como que você pensa enquanto marca, até para entender por que você não coloca a marca instintivamente quando você fala do trabalho. Ou é porque para você tá muito bem resolvida num lugar, beleza, tranquilo, ou é porque é como se você tivesse entendido a marca num lugar diferente do que se comunica. Assim, a marca é uma marca, a mensagem dela é roupas confortáveis, mas a comunicação que você passar sobre a equidade de gênero, sobre os direitos das mulheres, isso está em outro lugar. Como que é isso? Não, acho que eles estão bem ligados, na verdade, porque a marca tem esse caráter, assim, de tudo que a minha comunicação tá interligada, né? Tipo, se eu falo de conforto, o lema da marca é uma mulher confortável em si é uma revolução. Eu não tô falando de roupa, eu tô falando que uma mulher confortável em si é uma revolução. Não só nas suas roupas, mas em si. Eu acho que eu não associei tanto a marca porque sempre foi um trabalho muito prazeroso e é muito recente pra mim. Eu tô trabalhando com conteúdo já tem mais de 10 anos. Sim. E a marca tem 3 anos agora e tem a equipe que me dá todo esse suporte. Então, assim, se tem alguma coisa complexa, eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem pedir ajuda, eu tenho como estruturar processos, etc. Como comunicação, ele é um pouco mais intrusivo pra mim. Eu sinto que ele é mais invasivo, sabe? Sim, sim. Mas sim, a marca tá em outro momento agora, né? Eu criei a marca em 2020, muito naquele auge da pandemia que ninguém sabia o que vestir dentro de casa, porque as pessoas só tinham ou roupa de sair, que era desconfortável, ou roupa de ficar em casa, que era horrorosa. Então, aí eu sempre me vesti de forma confortável, desde que eu tive esses processos que você citou, né, anorexia, bulimia e tal, porque as minhas roupas foram o caminho de cura desse lugar, assim. Eu usava minhas roupas como minhas inimigas, de tipo, preciso servir nessa roupa até o fim do mês,
de repente não, né? Depois de muito tempo, de muitos anos de processo, eu comecei a entender as roupas como possíveis aliadas. E aí eu comecei a procurar roupas que fossem confortáveis, adaptáveis e que permitissem a mobilidade, que são os 3 pilares da minha marca hoje. Mas era um trabalho muito duro. Era um trabalho que eu tinha que ficar caçando roupa, porque não existe uma marca que faz todas as roupas do jeito que eu precisava. E aí eu decidi criar essa marca, onde as mulheres pudessem comprar e ter a certeza de que cada peça foi pensada para respeitar o seu corpo. É uma roupa pensada em vestir, não em caber, né? Exatamente. E aí eu falei, vou criar uma marca assim, que todas as opções sejam pensadas nesses 3 pontos, que é a mobilidade, conforto e adaptabilidade. E aí a gente criou a marca. Quando a gente criou, a gente estava nesse momento da pandemia, que ninguém sabia muito bem o que vestir, então a gente criou roupas muito que são o estereótipo do conforto, que é calça molinha, camisetão, um top que tenha sustentação, mas que não seja diário, bojo, não sei o quê. E assim foi. Conjunto de moletom, não sei o que, um short molinho, coisas assim. Que era muito o momento que a gente estava na pandemia e o meu momento também de estilo que não era muito maduro ainda. E aí eu comecei a perceber que eu estava limitando muito o que significa se vestir confortável. Que é, para se vestir confortável a calça tem que ser molinha, tem que ser calça larga, molinha e camisetão, é isso? Pô, mas aí, e se eu quiser me sentir, tipo, mais atraente? Se eu quiser ir, tipo, num date? Se eu tiver uma apresentação que eu quero me sentir bonita? Tipo, uma o que festa. eu posso fazer? Exato. E aí eu falei, vou fazer um rebranding na marca. E aí a gente veio veio de um lugar, eu comecei a identificar que eu estava muito no acolhimento, que ainda é presente na minha marca, mas eu estava muito focada em, assim, seja o que você quiser, moda, a indústria da moda feminina é uma merda mesmo, vamos vestir o que a gente quer. E aí, de repente, tipo, dá pra pintar a unha, isso é legal. Tipo assim, olha que massa. Maquiagem é massa também, tipo, é uma ferramenta, né? Dá pra você se divertir, é divertido você pintar o olho, não sei o quê. Por que moda não pode ser divertido? Por que a gente não pode desejar? Por que a gente não pode sonhar com quem a gente quer ser e só, sabe, tipo, se conformar com o que tem, que é calça larga e camisetão. E aí a gente começou a pautar o rebranding muito no desejo. E aí, tanto que a primeira coleção, depois teve a nova era, foi Desejo. Né? E depois foi, a de dezembro foi Desejo, mas a primeira foi Gostosa. Que era meio que o meu movimento porque tinha uma coisa que a malha que a gente estava trabalhando era muito gostosa, que é de um vestido que é o nosso best-seller até hoje, que é o Confi, que é aquele de costas abertas. Mas era também eu me redefinindo do tipo, o que é ser gostosa? Estando confortável no meu corpo, como que eu posso, tipo, me sentir gostosa pra mim, tipo assim, e não me... Porque eu acho que o gostosa também vai pra 2 lugares, que é objetificação. O erótico. Ou refém. Tipo, não, ele precisa me achar gostosa. Então, como é que eu tiro isso e eu consigo estar confortável nesse lugar e me sentir gostosa? E aí, as coleções... Aí veio a coleção Quente, Desejo... e aí, assim vai, os nomes mesmo, eles refletem muito, sabe? Eu tava pensando por trás das coleções. Tem sido muito divertido, muito. Porque eu acho isso muito legal. E eu tenho percebido esse movimento em você, na marca, e em você. E como eu me vejo também vivendo esse momento, eu vejo muito isso, assim, que quando a gente entende que a coisa do conforto, ela não tem a ver com um quentinho, ela não tem a ver com um abraço de uma coisa que te acolhe, mas um lugar em que você é confortável se posicionar, é confortável ocupar o seu lugar de uma forma que não é bélica e que não é escondida, mas que é simples, é isso, é você. E eu acho que isso para nós mulheres, isso não é posto, ninguém ensina. Eu acho que os lugares em que a gente fica, ou é a forte, sabe assim, uma coisa meio, você intocável. É a fortona, você é isso, ou você é a menininha. E aí é como se você precisasse esconder o corpo, se vestir, é isso, você fala muito se vestir confortável, mobilidade para como você corre em situações de perigo. Sim. Que isso é importante, mas que tem uma coisa também assim, como é que você se sente segura para enfrentar situações que é isso? Para você ir num date, para você ir numa reunião, para você ir de uma forma em que você inventa, você até nas suas lives, você faz truque de styling com a peça. Então você mostra como que aquilo ali é versátil. E eu acho que isso você empodera aquela mulher de entender assim, você não precisa comprar o que está no lookbook, monta aí do seu armário. Qual personagem você quer encarnar hoje? Você pode. Então eu acho que isso, quando eu entendi, para mim mudou muito também quando eu entendi a moda como esse lugar, um lugar de possibilidade, de ser. Sim. E não como uma impossibilidade, uma performance. Não precisa ser uma performance. E eu sinto que a sua marca tá nesse momento e talvez tá nesse momento porque você acessou esse lugar em você. Sim. E tem muito isso do que você falou, de se sentir confortável para ocupar, assim.
Porque é isso, através das roupas eu dou essa possibilidade. Eu não tenho como garantir que a pessoa vai se sentir confortável. Por exemplo, essa roupa que você está vestindo, a gente criou transparência, que é uma coisa que eu queria muito fazer. A gente fez ao lado da Mina, que é a marca, uma marca incrível e tal. E aí algumas meninas da minha comunidade, algumas mulheres da minha comunidade que elas me acompanharam desde 2020, estranharam e falaram: como que você tá falando que roupa é confortável se expõe meu corpo? Se eu vou me sentir exposta, eu não vou conseguir usar essa roupa. E aí eu falei: gente, eu não tenho como garantir que você psicologicamente, emocionalmente vai se sentir confortável de usar nenhuma roupa. Porque às vezes tem gente que não gosta de usar alcinha, tem gente que não gosta de usar calça assim assado. Cropped. Exato. Eu tenho como oferecer conforto. Eu sei que essa roupa vai ficar muito confortável, vai acolher seu corpo, vai se adaptar, vai te permitir mobilidade. Mas tem um trabalho para você fazer, porque senão eu vou ficar restrita a criar calça larga, camisetão. É isso que eu vou conseguir criar. Tipo, e aí, quando eu comuniquei isso pra elas falaram: nossa, é verdade. Aí elas começaram: isso aqui é energia de gostosa. Nossa, isso daqui... Nossa, eu nunca me imaginei. E na nossa coleção de biquínis foi muito icônico, assim. Porque a gente propôs biquínis e elas: não me sinto confortável. Aí elas vão na loja, experimentam e falam: meu Deus, esse biquíni ficou maravilhoso. Aí a gente recebe mensagem: primeira vez que eu fui na praia usando biquíni, até hoje eu não tinha usado, não sei o quê. Então é muito também de você ter a segurança de que tem uma mulher preocupada com as suas questões do seu corpo, criando, mas que também vai te desafiar de tipo: e se você colocar uma peça assim no seu armário, você consegue bancar? Você consegue tancar? E se você tentar um dia, ver como você se sente, você não se sentir, tudo bem, não tem problema, você é transparência, você bota uma coisa por cima, dá pra você improvisar e tal. Então tem sido muito legais, muito desafiadores pra mim também, porque eu tô mexendo também com o mercado, então eu não posso inventar da minha cabeça qualquer coisa, tipo, bota isso aí, vê o que compra aí, confia em mim, tipo, não é. Mas também tem sido desafiador pra elas de entender esse novo momento na potência de construir o seu estilo, sem deixar de lado o conforto, a adaptabilidade e o respeito com o próprio corpo. Porque isso é apresentar possibilidades que não estavam postas antes. Exatamente, né? exatamente. Porque essa coisa do gostosa, ou da transparência, ou da própria exposição do corpo, é restrito, né? Assim, é restrito para, igual a gente estava falando antes, do padrão. Existe o padrão, e o padrão ele é imagético, mas ele também é simbólico, é discursivo, é político. Então existe todo um comportamento que tá excluído para algumas pessoas, né? Assim, não dá para ocupar esses lugares. É isso, o de gostosa, ou o de poderosa, ou o de menininha. Tem certas pessoas que não podem se valer dessas coisas. Ou tipo assim, eu quero ir num date, quero me sentir gostosa. Então eu vou ter que colocar uma roupa que vai machucar meu corpo, vai me apertar, eu vou ficar com falta de ar, eu não vou conseguir comer, eu não vou conseguir sentar, eu não vou conseguir subir Ou uma escada. roupa que nem existe pra mim, porque talvez não caiba em mim. Se eu for na loja comprar, ela não tem o meu tamanho. Exatamente. Então acho que apresentar essas possibilidades e a pessoa poder se divertir com essas possibilidades, isso é muito poderoso, porque eu acho que isso expande os horizontes dela para tudo, né? E como eu sempre volto pro trabalho, eu penso até pro trabalho, porque talvez a pessoa vive uma vida em que ela entende que a capacidade produtiva dela é X, sabe assim, eu acho você tão corajosa para isso, mas assim, às vezes que a pessoa não tem nem coragem, a pessoa tem doideira mesmo, ela vai, porque ela experimentou, vamos ver qual é. E isso é liberdade. Liberdade é acessar possibilidades que não estavam postas antes. E eu acho que é isso, a moda pode comunicar isso, a comunicação, a influência pode comunicar isso. Acho que o fato da gente estar aqui falando também, né? Acho que você estimula muito isso, eu estimulo muito as minhas seguidoras a isso também, assim, vamos conversar, é isso, vamos expandir as pautas das nossas conversas. Porque é interessante para um mercado, para um sistema que a gente converse sobre dieta, bofe e... vamos falar sobre outras coisas, porque aí a gente consegue se perceber vivendo outras realidades, ocupando outros espaços. E aí, pensando nisso, pra gente encerrar, eu sempre pergunto, quem é uma mulher que você traria pra esse papo aqui, que você acha que tem match com esse papo aqui que a gente tá tendo? Sabe quem é uma mulher que eu admiro muito, que eu acho que teria... Nossa, eu acho que uma conversa entre vocês ia ser tudo. A Bruna Oliveira. Tudo, legal. Eu acho que ela tem muito isso que a gente tá falando, de viver as coisas com leveza, da comunicação na leveza, ela é mãe também. Ela tá vivendo a maternidade de uma forma que é real, mas não é uma coisa sofrida o tempo inteiro, sabe? Tipo, ela mostra os dois lados. Ela é bem-humorada, traz questões sérias ao mesmo tempo. Então, eu acho que ela arrasa nesse sentido. Arrasou. Obrigada. Aguarda esse episódio com a Bruna. É muito comum que a gente confunda o aprendizado com o sofrimento, como se a gente só pudesse aprender na dor. Mas o que teria sido da sua vida e das suas experiências se você tivesse se comprometido com o prazer?
É difícil porque pra gente se comprometer com o próprio prazer é sempre um lugar de egoísmo. A gente entende que a gente sempre precisa priorizar o outro e as necessidades dele ao invés das nossas próprias. O que faz com que a gente entre num ciclo eterno de sofrimento, renúncia e sacrifício. Mas o que teria sido da sua vida se você tivesse se comprometido com as coisas que você gosta de fazer? Se você tivesse colocado limite ali onde te fazia doer, ao invés de insistir num caminho sem pensar por que você estava ali. Para as mulheres, a experiência do prazer, ela é sempre demonizada. É sempre tomada como egoísmo ou como loucura, porque a gente é ensinada a sempre olhar para o outro. Mas olhar para nós mesmas como seres completos e seres que precisam priorizar os próprios prazeres, os próprios compromissos e os próprios desejos, quando eles são para além do trabalho, para além da maternidade, para além da carreira, para além dos caminhos óbvios que ensinaram para a gente, é abrir um caminho muito novo para esse lugar de independência, potência e emancipação. Quando a gente não se compromete com isso, o nosso despertar vem tarde demais. E vem sempre a partir da lembrança de que a gente se perdeu no caminho, de que a gente abandonou a gente mesma em prol de cumprir um molde, um sonho desejado pelo outro. Convido você a olhar para a sua vida, para as suas escolhas e pensar se você encontra desejo nelas. Todo dia você acorda e você sente desejo na vida que você escolheu viver? Essa vida faz sentido para você? Você realmente está viva, comprometida com seu desejo, suas escolhas, ou você está operando cegamente sem pensar por quê? Prazer é o que move a nossa vida. E é possível despertar para o mundo novo quando você não está em sofrimento, mas quando você está inteira. Não é sempre aos pedaços que a gente chega em algum lugar.